Graça e paz, irmãos. Então, eu tô quietinha hoje ali no grupo, né? Mas, pronto, a irmã Thalita me perguntou a respeito do salto alto, né? E daí, pronto, eu pensei assim, para escrever vai ser muito comprido, então eu resolvi gravar um vídeo para falar a respeito. Primeiro eu gostava de dizer assim que eu fico escandalizada com algumas mensagens que eu tô vendo ali no grupo, no sentido de que quando nós apontamos os pecados dos outros, né, nós estamos pregando moralidade, né? Nós estamos só falando dos pecados que são diferentes dos nossos, né? Então é fácil você falar, fulaninho faz isso, ciclaninho faz aquilo, babá. É diferente de você falar de falsos mestres, falsos apóstolos, né? Notificar que essas pessoas, porque dessas pessoas é exigido um comportamento superior, padrão em todas as coisas. Porém, entre nós cristãos, né? Essas comparações, né? Elas são erradas, condenadas pela palavra do Senhor. Com relação à questão das obras, né, do sapato de salto e essas coisas, né, dizer, isso é pecado, isso pode, isso não pode. Então eu queria ler em Gálatas, capítulo 3, que Paulo fala assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Eu só quisera saber isto de vós, e é a pergunta que eu faço aqui. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que tendes começado pelo Espírito e acabeis agora se vangloriando e acabeis agora pela carne, ou seja, se vangloriando das coisas da carne? Entendeu? Por quê? Porque nós não recebemos o Espírito porque alguém virou pra gente e falou assim, olha, você tá usando sapato de salto, isso é pecado, você vai pro inferno. Ninguém recebe o Espírito Santo dessa forma, gente. Entendeu? Então, assim, se tem alguém que não é convertido aqui no grupo, vai olhar esse tipo de postagem e vai falar, esse povo todo aqui é maluco, eu não quero saber disso. Por isso que Paulo diz, eu nunca quis saber nada entre vós além de Cristo e este crucificado. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, aqui Paulo está repreendendo os Gálatas por tentarem alcançar a perfeição espiritual através das obras da lei, em vez de pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo começa já chamando os Gálatas de insensatos, por terem sido enganados, achando que iam conseguir alcançar a perfeição, a santificação através de obras da lei. E depois ele pergunta se eles receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. E Paulo continua explicando que a justificação diante de Deus vem pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. E aí ele usa Abraão como exemplo de que Abraão foi justificado pela fé, antes da lei ser dada. Com relação às vestimentas, salto, saias e coisas do tipo, nós temos que ver os versículos bíblicos que falam a respeito disto. 1 Timóteo 2, 9 e 10, que diz, da mesma maneira, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro e pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Então, aqui o que o Senhor está querendo dizer? Né? Por exemplo, uma mulher rica que se converte,
né? Ela não deve ficar andando mais ostentando aquelas roupas caras de marca, bolsas de marca, isso e aquilo, né? Não deve mais. Deve ser a modéstia, deve ser o padrão da mulher de Deus. Não é que você está proibido de usar um batonzinho delicado, botar um brinquinho delicado, né? Botar uma roupinha bonita, mas tudo com modéstia, de forma que não venha chamar a atenção a sua aparência exterior, ou que as pessoas venham reparar na marca da sua roupa, esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso desvia a atenção da beleza interior. A pessoa vai considerar a outra pela aparência externa, né? Então, pode ser que despreze uma irmã mais simples e mais humilde em detrimento da companhia da outra. Por quê? Porque a outra tá vestindo roupas mais caras e isso e aquilo. Um recém-convertido, né? Ele não tem noção das coisas ainda. Ele ainda não foi santificado pelo Espírito. Então, é uma questão de bom senso, né? Aí, 1 Pedro também, 3 e 4... fala que a beleza não deve estar nos enfeites exteriores. Isso fala de uma coisa que chama para o exagero, né? Uma coisa muito exagerada, muita maquiagem, muitas joias, muitas coisas, entendeu? Mas que a beleza deve ser interior, demonstrada num espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor para Deus. Continuando, né? A Bíblia também nos fala que, a respeito destas coisas, de usos, né, e costumes, a Bíblia diz que o que de tudo come, não despreze o que não come. E o que não come de tudo, não julgue o que come, porque Deus o aceitou. Então, o contexto deste versículo é uma discussão sobre a liberdade cristã e a aceitação mútua entre os crentes. Paulo está ensinando que o cristão não deve julgar uns aos outros por questões de dieta ou práticas que não são essenciais para a fé. Em vez disso, nós devemos aceitar uns aos outros, respeitando as diferentes convicções, porque todos são aceitos por Deus, porque a salvação é pela fé, é pela graça e mediante a fé. Você recebeu graça para receber a fé, para crer em Cristo, você é aceito e justificado. Então, mesmo que a irmãzinha ande lá com um salto deste tamanho, entendeu? E com sei lá o que mais, a gente não pode julgar. Por quê? Aí, continuando, né? Por que você julga o teu irmão? E por que despreza o teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurarei, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, olha que coisa séria, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Uma pessoa que acabou de se converter, ou não, pode estar há 10 anos na igreja, mas pronto, é uma pessoa sensível. E aí chega a irmã e condena uma coisa que para ela não é problema. Ela pode se entristecer. Então você está sendo pedra de tropeço. Então quando você prega moralidade, você pode estar sendo pedra de tropeço. Por quê? Porque não é a moralidade que converte, não é a moralidade que santifica. Isso, se é feito de forma obrigatória e coercitiva, é obra morta. Para Deus, não importa. Para Deus, você pode queimar o seu corpo. Se não for por amor, se não houver amor, é em vão. Entendeu? Então nós temos que entender que a obra que não é feita na sinceridade do coração e porque aquela pessoa crê que aquilo é o melhor, é obra morta.
E nós não podemos impor aos outros as nossas convicções, porque isso pode ser causa de tropeço e obstáculo. Porque o irmão não alcançou a sua santidade. O irmãozinho ou a irmãzinha que cresceu na igreja tem esse problema. Acha que, entendeu? Os crentes que vêm do mundo vão ser santificados assim, ó, num passe de mágica, né? E aí olha de cima a baixo e isso não é veste de crente, isso não é jeito de crente, isso não é... Calma! Você nasceu na igreja, você, entendeu? Não se enlameou no pecado que nem a maioria de nós. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem e estamos sendo transformados de glória em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito, 2 Coríntios 3,18. O que isso quer dizer? Paulo está falando sobre a nova aliança, que é muito mais gloriosa do que a aliança de Moisés. Ele explica que ao contemplarmos a glória do Senhor, ou seja, o que é contemplar a glória do Senhor? É a pregação sobre Cristo. Não é a pregação sobre obras e moralidade. Você só contempla a glória do Senhor quando alguém te fala daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo significa, da sua glória, do seu maravilhoso amor para conosco, né? Do seu grande sacrifício, tudo que diz respeito à pessoa de Cristo, do nosso Pai, né? E do Espírito Santo. Então, nós somos transformados à sua imagem, de glória para glória através do Espírito Santo. O que isso significa? Que é uma transformação contínua. Não é uma transformação instantânea, mas um processo contínuo de crescimento espiritual. Então ninguém aqui está no mesmo nível de evolução e santificação. Quando nós julgamos o irmão, nós somos causa de tropeço para o irmão, porque o irmão ainda não alcançou aquele nível de santificação, entendeu? E é pelo Espírito Santo, não é uma obra da carne, não é por ordenanças, não é por usos e costumes. Essa transformação é obra do Espírito Santo. Se eu botar um salto tamanho 15, eu vou me sentir ridícula, entendeu? Eu vou me sentir ridícula. O Espírito Santo em mim não vai gostar. Ele me traz essa sensação de que aquilo é feio, é ridículo, não condiz, entendeu? Então é o Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo. Eu, por exemplo, já uso um saltinho 7,5. Acho elegante, acho bonitinho, com vestidinho, saltinho 7,5 para algumas ocasiões. Para ir para a igreja, para ir para um jantar com meu marido, entendeu? Para certas coisas, né? Principalmente estando acompanhada do meu marido. Aí eu acho que eu posso até me arrumar um pouquinho mais, porque eu estou com meu marido. E a minha beleza é a coroa do meu marido. Percebe? Então, essa transformação é obra do Espírito Santo em nós. E diz que é de glória em glória. Refere-se que é um processo onde cada etapa do crescimento reflete a maior glória de Deus nas nossas vidas. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos ser causa de tropeço para o nosso irmão, vamos pregar a Cristo, vamos ensinar, gente, as doutrinas da graça, né? Que nós somos salvos pela graça, pela fé mediante em Cristo, né? Que Ele, através da sua vida justa, né? Nos imputa a sua justiça, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que as pessoas possam ter confiança nessa fé,
que são amadas desde antes da fundação do mundo, que o Senhor nos amou com amor eterno, que nós possamos nos regozijar na obra redentora do Senhor para estarmos firmes. E não importa o que acontecer na nossa vida, a gente tem a esperança futura da glória, né? Então, com relação a todas essas bobagens, sabe, que estão sendo colocadas ali, né, no grupo, o que eu digo é isso, gente, né? Vamos ler ali Gálatas capítulo 3, né? Ó insensatos Gálatas, tendo começado pelo Espírito, agora quereis vos aperfeiçoar pela carne, né? Não é pela carne, é sempre pelo Espírito, vai sempre ser pelo Espírito, vai sempre ser uma obra de Deus progressiva na vida de cada um. Deus vai agir no seu tempo na vida de cada um e nós não devemos julgar os nossos irmãos, entendeu? A não ser que você saiba que o irmão, a irmã está na prática contínua de algum pecado, então nós devemos advertir que esse caminho não é um caminho bom. Agora, as coisas que perecem com uso, não toqueis, não manuseeis isso ou aquilo, isso aí, gente, nós não devemos, aqui é muito claro, que diz, não julgue, porque Deus o aceitou. Então, às vezes você olha e para você aquilo não está conforme deveria ser, mas aquela pessoa já foi aceita por Deus, não cabe a nós, né? A nós cabe somente pregar o evangelho para que as pessoas continuem sendo transformadas, que Deus faça a sua obra, porque Deus tem uma promessa, ele diz, o Senhor completará a boa obra que começou em nós. É o Senhor que completa essa boa obra, entendeu? Então, em vez de entristecer o irmão ou a irmã, né, com esses discursos, né, fazendo que o outro se sinta mal, né, ou querendo colocar que a sua vida é mais santa do que a do outro, né, abordando coisas inconvenientes, né? Eu acho principalmente que as pessoas que nasceram na igreja deveriam ter cuidado com aquelas que não nasceram na igreja, né? Tem pessoas que vieram do mundo, que se converteram lá já com 30, 40 anos, então tem uma história pregressa muito grande, entendeu? Que não teve o privilégio, né, de viver aquela vida toda certinha, dentro dos padrões bíblicos. Então nós não devemos... Quem nasceu na igreja não deve ficar se gloriando, né, da sua vidinha certinha que teve na frente dos outros, né, porque não sabe a história do seu irmão e como o seu irmão se lamenta, né, por não ter tido essa oportunidade, por ter vindo a conhecer o evangelho já tarde, né, e ter que arcar com as consequências do pecado da sua vida na ignorância, né, tudo isso... A gente, quando ama o nosso próximo, a gente se coloca no lugar dele. E isto é a verdadeira piedade, que nós nos amemos uns aos outros. O que passar disso, gente, é hipocrisia e religiosidade. Amém? Eu deixo essas palavras em nome de Jesus.